Uma das consequências da utilização do corta-mato ou de outros meios que não envolvam a mobilização do solo é o efeito que tem quer no solo, quer na própria renovação do montado. Temos aqui assim ramos grossos mortos que caíram, temos ramos fininhos, ramos de outro tamanho, portanto de tojo, e temos depois o mais importante que é as folhas, a folhada. Portanto, estão a ver aqui assim a quantidade enorme de folhas que há. Esta manta morta protege o solo. Uma das vantagens é que é relativamente às amplitudes térmicas, portanto faz com que elas estejam protegidas e não haja nem muito frio, nem temperaturas muito frias, nem temperaturas muito quentes. Por outro lado, estão a ver que ela é uma camada fofa, é uma camada grande e protege da incidência dos raios solares. Também tem uma vantagem, é que o sobreiro nos primeiros anos de vida é uma planta de meia sombra e, portanto, é protegido quer na fase inicial pela manta morta, quer depois pelos arbustos, quer pelas próprias árvores que lhe dão a sombra necessária. Depois, outra vantagem é relativamente à água. Num dia de chuva, a água cai e, se não houver esta folhada, a água que não é absorvida pelo solo vai escorrer, enquanto que aqui ela, por um lado, vai ser absorvida lentamente e vai dar depois quer para os organismos, quer para as camadas mais profundas do solo. Portanto, esta manta morta vai funcionar como uma esponja. Um solo nu, um solo sem vegetação, a água quando chove, portanto faz com que caia diretamente no solo, nas partículas, e leva as partículas constituindo o fenómeno chamado de erosão. Neste caso, quando há manta morta, ela funciona como uma camada protetora, como estão a ver, portanto, as partículas não são levadas. Portanto, as partículas do solo são protegidas e ficam aqui no sistema. Do ponto de vista orgânico, temos outras vantagens, que é esta manta morta é decomposta, ela está numa fase ainda em que temos bocados grandes, segmentos grandes, provenientes dos organismos vivos, mas a pouco e pouco todos os organismos que são saprófitas, que são decompositores, vão partir, vão dividir todos estes segmentos em bocadinhos mais finos, até que depois possam ser absorvidos pelos outros organismos vivos, como as plantas. Um grupo de organismos que tem um papel importante e que beneficia desta manta morta são os cogumelos. E dentro deles temos os cogumelos decompositores. Portanto, os esporos que caiam aqui assim, nesta manta morta, eles conseguem desenvolver-se e os próprios cogumelos fazem a decomposição. Depois, temos outros cogumelos que fazem ligações com as árvores, com as raízes das árvores. Esses não são beneficiados diretamente pela manta morta, mas, no entanto, beneficiam dela indiretamente. Portanto, todos os organismos deste sistema beneficiam desta manta morta. Por último, relativamente ao sobreiro e à azinheira, são espécies adaptadas ao clima mediterrâneo, a condições de secura. Portanto, ao longo de milhões de anos foram se adaptando e a primeira coisa que uma bolota ou uma lande faz quando cai é começar a desenvolver a raiz. E aqui tem ótimas condições de proteção. Portanto, nesta fase tem ótimas condições de proteção, porque tem umidade, tem temperaturas favoráveis, tem um solo bem formado. Portanto, esta proteção é-lhe assegurada. Este projeto conta com a contribuição do Programa LIFE da União Europeia.